paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma palavra de reflexão. Gostaria de dividir com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de 1 João, capítulo 3, verso 1, que diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Se hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus, foi por causa do sacrifício entregue por meio de Jesus na cruz do Calvário. Mas muitas vezes eu paro pensando e me pergunto, me questiono: será que eu tenho reconhecido esse sacrifício? Será que eu tenho reconhecido o sacrifício que o Pai tem feito e que o Pai fez por amor a mim? E eu queria compartilhar com vocês, que eu, como filha de um pai terreno, vejo que muitas vezes eu acabei agindo com ingratidão com meu pai, não reconhecendo todo o sacrifício que ele fez para que pudesse me criar, para que pudesse fornecer tudo que era necessário, E muitas vezes eu fui ingrata, muitas vezes eu não reconheci os dias que ele passou longe trabalhando, muitas vezes eu não reconheci tudo que ele fez para que eu pudesse chegar aqui onde eu estou hoje. Mas muito mais, do que a ingratidão com meu pai terreno, eu acabei tendo também muitas vezes ingratidão com Deus, como filha desse Pai eterno, Fui ingrata com Deus quando muitas vezes eu não entendia o que Deus queria para minha vida e acabei agindo com ingratidão. Quando eu não entendia que a vontade de Deus é totalmente diferente da minha. Quando eu não entendia que o tempo do Senhor é diferente do meu. E a cada ato de ingratidão com o Senhor, as únicas coisas que eu consegui fazer na minha vida foi com que as mãos do Senhor se afastassem da minha vida. Foi com que as mãos do Senhor se mantivessem distantes de mim. E com isso eu acabei ferindo a santidade de Deus, acabei ferindo o meu Pai eterno, Pai esse que entregou tudo que Ele tinha por amor a mim, entregou tudo que Ele tinha por amor a você também. E muitas vezes a gente acaba ferindo a santidade do Senhor. Mas aí tu pode me perguntar, como que eu firo a santidade do Senhor, E eu entendo que muitas vezes é quando eu coloco o meu tempo, a minha vontade, adiante da vontade do Senhor, adiante do tempo do Senhor. Quando eu não entendo ou quando eu não aceito o que Deus tem para mim. E acabamos agindo, como filhos mimados. E agindo como filhos mimados, a gente acaba pecando diante do Senhor, porque a gente não reconhece essa santidade, a gente fere essa santidade. E tudo que Deus quer de nós é que a gente reconheça a sua paternidade. Paternidade essa que inclui a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, que inclui a nossa obediência, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa honra a Ele. Porque não podemos servir ao Senhor sem reconhecer a sua paternidade. E reconhecendo, a partir do momento que eu conheço a Jesus e que eu entendo quem é o Pai, quem é o Filho e também quem é o Espírito Santo, eu entendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. Tem coisas que talvez os meus olhos carnais eu não consiga entender, eu não consiga muitas vezes ver uma solução para algum tipo de problema. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem o momento certo, Deus age no tempo certo. Nós que somos ingratos, nós que somos muitas vezes desobedientes com o Senhor e pela nossa desobediência a gente desencadeia em Deus com que as mãos dele se afastem de nós, com que a vontade dele não se cumpra sobre as nossas vidas. E a gente precisa, reconhecer a real autoridade do Pai. Pai Celestial. Que quando o Pai fala, o Pai nos dá uma palavra, a gente precisa ir até o final, a gente precisa, de fato, entender e obedecer a palavra de Deus. E como pais, falando aos pais, ainda não sou mãe, mas assim como eu sou filha, eu posso falar, que um pai, ele não pode querer que os filhos o respeitem, que os filhos o obedeçam, se ele não der o exemplo. Se, talvez com os avós, com os seus pais, ele não deu exemplo para os seus filhos de obediência, ele não deu exemplo para os seus filhos de lealdade, fidelidade, não tem como a gente querer que as pessoas ou que os nossos filhos façam aquilo que a gente faz, nem nós mesmos acreditamos que somos capazes de fazer. E desse modo, se a gente não obedecer, se a gente não respeitar, se a gente não fizer o mínimo, se a gente não fizer o mínimo, que é dar exemplo para os nossos filhos, para essa geração que tem se levantado, a gente não vai ter autoridade nenhuma, seja dentro do nosso lar ou no ambiente que a gente trabalha. E Deus, falando do nosso Pai Celestial, Deus espera que a gente venha obedecer e respeitar a sua vontade.
E a gente respeita e obedece a sua vontade a partir do momento que a gente prova para Ele com as nossas atitudes e a gente reconhece o amor que o Pai entregou por nós, né? E eu quero deixar para vocês uma palavra também que está lá em 1 João 3,18, que diz assim: Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então, que você possa refletir, né, a respeito dessa mensagem, que o Senhor possa ter falado ao seu coração tanto quanto falou o meu. Que a gente possa priorizar as coisas do reino, priorizar a vontade do Pai, que é muito melhor do que as nossas vontades. E um abençoado final de semana a todos.